O estádio Jornalista Mauro Filho, ou Maracanã, está prestes a ter seu nome alterado para Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Mas você sabe a história do estádio? Quando foi fundado? Acompanhe o vídeo e fique por dentro. Olá, bem-vindos ao Bola Histórica. Hoje vamos conhecer um pouco mais da história do Maracanã. Mas antes de irmos para o conteúdo principal, curte o vídeo e se inscreve para você receber mais vídeos sobre o mundo do futebol. A história do estádio Maracanã pode ser contada a partir de 1938, quando o então presidente da FIFA, Jules Rimet, visitou o Rio de Janeiro e aceitou a candidatura brasileira para sediar a Copa do Mundo de 1950. Com isso, o Brasil precisava de um grande estádio. No dia 2 de agosto de 1948, iniciou a construção do estádio que viria a ser o principal palco do futebol brasileiro. Estádio Jornalista Mauro Filho, mais conhecido como Maracanã, foi inaugurado em 1950, inicialmente com o nome de Estádio Municipal. Foi construído em uma região da cidade do Rio de Janeiro conhecido como Tijuca, ao lado do rio Maracanã. A ideia de construir um novo estádio no terreno do antigo Derby Clube veio do prefeito, à época Mendes de Moraes. A escolha foi contestada pelo então vereador Carlos Lacerda, que queria a construção em Jacarepaguá. Na época, o Jornal dos Esportes, comandado pelo jornalista Mário Filho, publicou diversos conteúdos de apoio à construção do estádio na Tijuca. O jornal também realizou uma pesquisa popular, que teve como resultado a preferência pela mesma região. No dia 16 de julho de 1950, um mês após a inauguração, aconteceu no estádio um dos momentos mais tristes da história do futebol nacional. A seleção brasileira perdia a Copa do Mundo para o Uruguai por 2-1, e o público de mais de 199 mil torcedores ficou em silêncio. O episódio ficou conhecido como Maracanaço. Mesmo com a derrota amarga na Copa de 50, o tempo passou, jogos importantes foram sendo realizados no Maracanã e grandes nomes do futebol nacional brilharam nos gramados do estádio, como Garrincha, Pelé, Zico e Romário. Mas um nome importante para a história do estádio nunca deixou de ser lembrado, o de Mário Filho. O jornalista esportivo era considerado um dos mais influentes do país e lutou muito para apoiar a ideia da construção do Maracanã no local onde era o antigo Derby Clube. Ele amava o estádio por reunir todas as classes sociais para a apreciação do futebol. Por isso, depois da sua morte e em sua homenagem, o Maracanã recebeu o nome oficial de Estádio Jornalista Mário Filho. Mário faleceu em 1966, aos 58 anos, vítima de um ataque cardíaco. Seu irmão, o conhecido cronista Nelson Rodrigues, homenageou com o epíteto o criador de multidões, pela influência que ele teve na popularização do futebol no país. O estádio é chamado popularmente de Maracanã por ter sido construído ao lado do rio de mesmo nome. A palavra Maracanã vem do tupi e significa semelhante a um chocalho. A região do rio Maracanã era habitada por várias espécies de aves, como a papagaio maracanã-guaçu, que fazia um barulho parecido com a de um chocalho. Com o passar das décadas, o Maracanã sofreu com o desgaste do tempo, falta de manutenção e até mesmo vandalismo. Na década de 1980, o estádio começou a apresentar rachaduras nas colunas, infiltrações e outros danos. Pequenas manutenções foram realizadas, mas não foram suficientes para evitar a maior tragédia do Maracanã. No dia 19 de julho de 1992, na final do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Botafogo, uma parte da grade de proteção da arquibancada cedeu, deixando 3 mortos e 82 feridos. Ao longo da sua história, o estádio recebeu diversos eventos importantes, como a final do primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA, que aconteceu entre Corinthians e Vasco, foi palco da final da Copa do Mundo de 2014. No estádio também aconteceu as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016. E mais recente, em 2019, a seleção brasileira conquistou o título da Copa América, ao vencer o Peru por 3-1.